Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com todo mundo. O trabalho. Por que a gente trabalha, afinal? E por que para tanta gente, sabe, o trabalho parece que não leva a lugar nenhum, parece que não tem um propósito claro e só suga a nossa energia. Uhum. Para a gente analisar isso, a gente vai se basear no livro Every Good Endeavor, do Timothy Keller. Ele faz uma investigação bem funda na filosofia por trás do trabalho. É um livro excelente. E a nossa missão aqui é entender uma perspectiva diferente que diz que o trabalho, na sua essência, não é uma punição. Pelo contrário, é algo fundamental para a nossa dignidade. Exato. E para começar, o livro já joga uma ideia que me fez parar para pensar de verdade. A noção de que o trabalho já existia no paraíso. Pois é, e essa ideia, ela vira a mesa completamente em relação a como o mundo antigo via o trabalho. Como assim? Para ter uma noção, os gregos, por exemplo, eles achavam que trabalhar era uma maldição. Uma maldição? Sim, era algo que te impedia de fazer o que realmente importava para eles, que era filosofar, contemplar a vida. Trabalho era coisa de escravo, não da elite pensante. Entendi. E outras culturas, tipo a babilônica, acreditavam que o mundo tinha sido criado a partir de uma guerra cósmica, uma coisa violenta. Peraí, mas trabalho no paraíso, isso vai contra tudo que a gente imagina. A imagem que vem à cabeça é de Adão e Eva, sei lá, relaxando, de pernas pro ar. Exato! De onde vem essa ideia de que ralar fazia parte do plano perfeito? Vem de uma visão de mundo totalmente diferente. O livro de Gênesis, que é a fonte que o Keller usa aqui, descreve a criação não como uma batalha, Certo. mas como a obra de um artesão. Deus trabalha e no final de cada dia ele olha para o que fez e vê que era bom. Ele se alegra com a obra. Ele se alegra com a própria obra. E isso estabelece o trabalho desde o comecinho como uma atividade digna, boa, parte da estrutura do universo. Não é um acidente, sabe? E muito menos um castigo, é parte do design original. Ok, vamos explorar essa ideia de design original. De dignidade. Se a gente tira da cabeça que trabalho é castigo, o que ele se torna? O argumento do livro é que todo tipo de trabalho, do manual ao intelectual, tem uma dignidade porque, de alguma forma, a gente está refletindo a imagem desse criador que também trabalha. Uhum. E tem um exemplo no material que é fantástico. A história de um porteiro chamado Mike, que trabalha num prédio de luxo em Manhattan. Essa história é ótima, né? O Mike poderia se sentir diminuído ali, cercado por executivos, advogados, gente com muito status. Com certeza. Mas a atitude dele é o completo oposto. Ele tem um orgulho imenso do que ele faz. E como isso aparece no dia a dia dele? Ele se dedica a manter o lobby impecável, a ajudar os moradores com as compras, ele sabe o nome de cada criança que passa por ali. O livro conta que, para ele, fazer o melhor trabalho possível é uma questão de autorrespeito. É poder se olhar no espelho de manhã e gostar do que vê. A história do Mike é inspiradora. Mas vamos ser honestos. Para muita gente é difícil sentir essa dignidade quando o salário mal paga as contas e o chefe não te valoriza, né? Sim, total. O material aborda essa tensão entre a dignidade ideal e a realidade econômica que muitas vezes é brutal. Sim, e essa é uma tensão real. A proposta não é uma fórmula mágica que apaga as dificuldades. A ideia é que a dignidade não vem do contra-cheque ou do status social. Vem de onde, então? Vem da própria natureza da tarefa. E isso se conecta a um conceito-chave que o autor chama de trabalho como cultivo. A instrução original em Gênesis era para cultivar e guardar o jardim. Cultivar. Isso. A palavra hebraica para cultivar também pode ser traduzida como servir, ou seja, é desenvolver o potencial que já existe no mundo. Tem um bom exemplo prático disso. A história do James Tufenkian. Ele viu que na Armênia, depois do colapso soviético, tinha muita pobreza e um enorme desperdício de frutas que apodreciam nas árvores. Nossa, ele viu um potencial que ninguém estava enxergando. Exatamente. Em vez de só lamentar, ele criou uma empresa de geleias artesanais, a Harvest Song, que acabou ganhando prêmios internacionais. Que legal. Ele pegou um recurso que estava sendo desperdiçado e transformou em algo valioso. Sabe, criou empregos, sustentabilidade.
E ele tem uma frase que resume tudo. Deus não faz lixo, eu não faço lixo. Ele viu a dignidade em transformar o potencial bruto em algo bom. Sabe, uma outra coisa que me pegou muito no material foi a ideia de que o trabalho não é só sobre produzir coisas. Uhum. É sobre servir pessoas. Isso muda a chave da motivação, né? O exemplo da Jill Lamar ilustra isso perfeitamente. Ela tinha o que muita gente chamaria de emprego dos sonhos. Sem dúvida. Ela era uma profissional de sucesso em finanças na Merrill Lynch, ganhando muita grana. Mas ela sentia um vazio. E o que ela fez? Decidiu largar tudo e recomeçar do zero no mercado editorial. Um campo com muito menos glamour e dinheiro, né? Uma mudança radical. Total. A pergunta na cabeça dela mudou. Deixou de ser o que vai me dar mais status e grana para onde meus talentos podem servir melhor às outras pessoas. Ela trocou uma carreira de sucesso por uma de serviço e encontrou um sentido que o dinheiro simplesmente não comprava. Certo. Então, o design original é que o trabalho tenha dignidade, seja um ato de cultivo e de serviço. Se a ideia é tão boa, por que a nossa experiência diária é tantas vezes o completo oposto disso? Onde foi que o plano desandou? E essa é a pergunta de $1 milhão, né? A essa altura, a gente pode pensar que essa visão é muito idealista, mas o livro encara a realidade de frente. A explicação para essa desconexão vem do conceito da queda, lá em Gênesis 3. E aqui tem um ponto muito importante. A queda não criou o trabalho como castigo. Ele já existia, era bom. Certo. O que ela fez foi colocar o trabalho debaixo de uma maldição. E a metáfora que o texto usa para isso é poderosa. A terra, a partir de agora, vai produzir espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos. Na prática, como isso se manifesta? Não estamos falando de plantas literais, certo? Como seria um espinho num escritório de advocacia ou numa startup de tecnologia? Ótima pergunta. O espinho é tudo aquilo que frustra o propósito original do trabalho. É a burocracia que impede uma boa ideia de ir para frente, é o colega de equipe que sabota o projeto por inveja. O chefe que rouba o crédito. O chefe que rouba o crédito, o software que trava na hora mais importante. O autor descreve que, a partir daí, o trabalho passa a ter 3 grandes problemas. O primeiro é que ele se torna, muitas vezes, infrutífero. Infrutífero. Quer dizer que a gente se esforça e não vê resultado. Exato. A gente sempre vai conseguir imaginar um resultado muito mais perfeito do que aquele que a gente consegue entregar, sabe? Sim. O livro dá o exemplo de uma equipe de gestores de um hospital. Eles têm um plano brilhante para melhorar o atendimento ao paciente, algo que realmente vai ajudar as pessoas. Mas aí eles começam a enfrentar a resistência dos médicos, a desconfiança da equipe de enfermagem, o orçamento que é cortado. No final, os próprios membros da equipe com suas disputas se tornam espinhos uns para os outros e o projeto morre na praia. A frustração é imensa. Entendi. E isso se conecta com um segundo problema, que para mim é ainda mais angustiante. A falta de sentido. Mesmo quando você consegue ter sucesso, ele pode parecer vazio. É a crise do "e daí?". Exatamente. O livro de Eclesiastes na Bíblia é citado como o grande poema sobre esse sentimento. O autor diz que o trabalho debaixo do sol é como o correr atrás do vento. Correr atrás do vento. É uma imagem forte. Muito. Ele constrói palácios, acumula riquezas, alcança ao topo e, no final, ele olha para tudo e sente um profundo desgosto. Ele diz: "Odiei tudo pelo que trabalhei, porque terei de deixar tudo para aquele que vier depois de mim." Essa ideia de que tudo que a gente constrói é temporário pode gerar uma sensação terrível de inutilidade. E tem um terceiro problema que, talvez, seja a raiz de muitos outros. O trabalho se torna egoísta. Sim, a história da Torre de Babel é o grande arquétipo disso. O objetivo dos construtores não era mais cultivar o mundo ou servir uns aos outros. Era sobre eles mesmos. Era fazer um nome para nós mesmos. O trabalho virou uma ferramenta para construir nossa identidade, nosso status, nosso poder. E quando isso acontece, o ambiente se torna tóxico. A competição vira uma guerra, porque se o meu trabalho é sobre o meu nome, o seu sucesso é uma ameaça direta ao meu. Ok,
o quadro é bem sombrio. Trabalho que frustra, que parece não ter sentido e que nos coloca uns contra os outros. Existe alguma saída para isso? A solução é só, sei lá, tentar encontrar um emprego melhor? Então, o argumento do material é que o diagnóstico, por ser profundo, aponta para uma solução igualmente profunda. Trocar de emprego pode até ajudar, mas não resolve a raiz do problema, porque os espinhos vão aparecer em qualquer lugar. Certo. A proposta é que a gente precisa mudar a história que a gente conta para si mesmo sobre o porquê de trabalharmos. A estrutura que o livro apresenta é a da narrativa do Evangelho. Criação, o mundo foi feito bom; queda, o mundo está quebrado; redenção, Deus está consertando as coisas; e restauração, um dia tudo será plenamente renovado. Entendi. Entrar nessa história, segundo o autor, nos dá um novo poder para trabalhar. E esse poder se manifesta de duas formas bem práticas: uma paixão verdadeira e um descanso profundo. Paixão verdadeira. Gosto disso. A gente ouve muito sobre seguir sua paixão, mas o livro parece dar um sentido diferente para essa palavra. Completamente diferente. A escritora Dorothy Sayers é citada com uma definição brilhante para o pecado da preguiça, ou ascedia. Para ela, não se trata de ficar no sofá sem fazer nada. Não. O que é, então? A ascedia é uma vida inteira movida pela pergunta: o que eu ganho com isso? Nossa, isso descreve boa parte da nossa cultura de trabalho. Exato! Não é o preguiçoso que fica parado, é o profissional super ocupado, mas que no fundo só se move por bônus, promoção, reconhecimento, status. É um tipo de exaustão espiritual, sabe? Porque essa busca nunca tem fim. Faz todo sentido. A paixão verdadeira que o livro propõe nasce de outro lugar, da gratidão e do desejo de servir. É trabalhar pela alegria do trabalho em si. E o exemplo mais poderoso disso talvez seja o do músico de jazz John Coltrane. O Coltrane. Como ele entra nessa história? Nas notas do encarte do álbum clássico dele, A Love Supreme, ele conta sobre um despertar espiritual que teve em 1957. Ele diz que a partir daquele momento ele recebeu a graça de fazer os outros felizes através da música. Uau! Ele passou a ver seu talento não como algo para construir seu próprio nome, mas como uma humilde oferenda. Uma forma de dizer, obrigado, Deus, através da sua arte. A paixão dele mudou de fonte. Ele parou de tocar para si mesmo e passou a tocar pela música, pelo ouvinte e por algo maior que ele. E isso liberou uma criatividade e uma energia incomparáveis. Que virada de chave. E qual é a outra face dessa nova energia? Você falou em descanso profundo. Isso parece o oposto de paixão. Parece, mas na verdade são dois lados da mesma moeda. O conceito bíblico do sábado, o Sabbath, é explorado aqui com uma riqueza impressionante. Ele tem um duplo significado. O primeiro que aparece no livro de Êxodo é que a gente descansa porque Deus descansou na criação. É um reconhecimento de que fomos projetados com um ritmo. Somos como um instrumento musical que precisa ser afinado, sabe? Uhum. Trabalhar sem parar é como tocar esse instrumento sem nunca parar para afinar. Uma hora ele vai desafinar e arrebentar as cordas. É violar o nosso próprio manual de instruções. Certo, isso faz sentido. Mas tem uma segunda camada, não é? Que eu achei ainda mais libertadora. Sim. No livro de Deuteronômio, o mandamento do sábado é repetido, mas com uma justificativa diferente. Lá, o povo é instruído a descansar para se lembrar que um dia eles foram escravos no Egito e Deus os libertou. Ah, Portanto, descansar se torna uma declaração semanal de liberdade. É você parar e dizer, eu não sou um escravo. Eu não sou escravo da minha ambição, não sou escravo da pressão da sociedade por produtividade. uhum. Ou da minha própria insegurança que me diz que eu preciso me provar o tempo todo. Exatamente. Isso é radical. Descansar não é só recarregar as baterias. É um ato de protesto contra uma cultura que nos trata como máquinas. É um ato de fé. É confiar que o mundo não vai desmoronar se você parar por um dia, que o seu valor não está na sua produção. Esse descanso não é apenas físico, é um descanso para a alma. Ele nos liberta do que o livro chama de o trabalho debaixo do trabalho, aquela labuta interna e constante de ter que justificar nossa existência, provar nosso valor através do sucesso. Quando essa pressão é aliviada, a gente pode finalmente trabalhar por amor e não por medo. Então,
No fim das contas, a proposta é que, mudando a história por trás do nosso trabalho, a gente consegue encontrar dignidade em qualquer função e força para lidar com as frustrações que a gente sabe nunca vão desaparecer completamente. Uhum. Pra gente fechar, tem uma última história no material que eu achei a mais bonita de todas. A história de J.R.R. Tolkien e um conto que ele escreveu chamado Folha por Nigel. Angústia do próprio Tolkien. Ele estava no meio da Segunda Guerra Mundial, tentando desesperadamente terminar O Senhor dos Anéis. Imagina a pressão. Ele tinha certeza de que não conseguiria, que a guerra o interromperia, que sua grande obra, que ele chamava de sua árvore interna, ficaria inacabada como um galho quebrado. Foi nesse estado de espírito que ele escreveu um conto sobre um pintor chamado Nigel. E como era esse pintor, o Nigel? Nigel era um sujeito comum, um pouco perfeccionista. Ele passou a vida inteira obcecado com a pintura de uma única árvore. Ele sonhava com cada detalhe, cada folha. Entendo. Mas ele era constantemente interrompido. Era um vizinho que pedia ajuda, uma tarefa doméstica urgente, a própria falta de talento dele. A vida acontecia e ele nunca conseguia terminar sua grande obra. Que agonia. Do fim, ele morre com a sensação de ter sido um completo fracasso, deixando para trás apenas uma única folha perfeitamente pintada. Que imagem desoladora. Sim, até o final da história. Depois que morre, Nigel chega a um novo país. E lá, numa colina, ele se depara com algo maravilhoso. Diante dele estava a árvore. A sua árvore, exatamente como ele a havia imaginado. Mas real, viva e perfeitamente terminada. E ao vê-la, ele sussurra: é um presente. Nossa. Que imagem. A ideia de que nenhum esforço honesto é realmente perdido no final. Exatamente. O conto de Tolkien deixa a gente com essa reflexão, a de que, se existe uma realidade maior por trás desta que a gente vive, então nenhuma boa obra, por mais pequena, fragmentada ou incompleta que pareça aqui, é em vão. Cada folha que a gente pinta com esforço e carinho, mesmo em meio a tantas interrupções e frustrações, pode ser, na verdade, parte de uma árvore magnífica que um dia veremos completa.